RCI, 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 16 de julho de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito até às 3 horas da tarde na Rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais. E terapeuta naturalista. Boa tarde, Marilza. Eu voltei a atender, né? Boa tarde. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Já estamos aqui com Carlos Menezes, novamente um dos primeiros, e com a Vanderlei Terezinha, a nossa voluntária, que vai assistir um pouquinho aqui com a gente. Muito bom, mandem suas mensagens. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o seu desenvolvimento, da sua própria evolução, entrosada evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para direito e para dever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências. Claro, compartilhe conosco. Hoje o tema é universalismo e sectarismos, que era o tema que a gente ia trazer semana passada, né, Marilza? Mas como tivemos aí a presença do nosso convidado, o Dr. João Leopoldo, a gente adiou para essa hoje. adaptação. Mas então, Marilza, você pode começar explicando para a gente o que é universalismo e o que são os sectarismos? Bom, o universalismo é a ideia de você fazer parte de um todo, do universo, de você ter um nível de abertura consciencial, um nível de benevolência dentro de você em relação ao outro, a tudo que existe no planeta e no universo, né? E você se sentir uno com tudo isso que existe, ou que a gente imagina que existe, né? Que muita coisa não é. A gente não pode ir lá e comprovar devido aos nossos limites aqui do intrafísico, né, como consciência. Limites cognitivos, né? Limite de cognição mesmo, né? Tem muita coisa. Por exemplo, eu não entendo de astrofísica. Então eu não posso ter não tenho condições de imaginar o que existe pelo universo afora. Nenhuma experiência projetiva me ajudaria nisso. Até que eu tenho, né, experiências projetivas nesse sentido, mas são experiências projetivas, né? Por exemplo, se eu fosse na época de Galileu, eu estaria frita. Tem coisa que é melhor não saber, né? Na época era melhor não saber, né? Eu estaria assim, queimadinha na fogueira de dizer que eu fui até aí o universo afora, né? Então, são essas coisas. E nós temos, então, dentro desse mês, né, pré-evento do Fórum do Paradireito, que a temática é o universalismo, né, que é um tema avançado dentro da Conscienciologia. Então, a nossa ideia é trazer, né, a gente vem trazendo essa questão do universalismo, transpassando outras, vamos dizer, outros trafares da consciência aqui no planeta, que a ideia é que a pessoa expanda, que ela saia
desse momento evolutivo dela. Então, hoje nós trouxemos a consciência libertária, como será, e a consciência sectarista. Quem é? Você se acha sectarista? Em muitos aspectos. É. Na verdade, eu trabalho o universalismo diariamente com meu companheiro, porque eu penso que a partir do momento que a gente compreende melhor o outro, a gente está ali usando algum nível de universalismo. A gente vai desenvolvendo no relacionamento diariamente, né? Sim. Bom, o professor Valdo dizia, né, que, inclusive, acho que isso está no livro, no Manual da Dupla Evolutiva, que o universalismo começava com a dupla evolutiva. Sim. Porque se você não tem condições de receber ou fazer assistência a uma pessoa, como você pode abranger essa assistência? Sim. Então, em último nível, a dificuldade da consciência. De ter um relacionamento pode ter a ver com sectarismo. A capacidade, é o sectarismo, né? Eu acho que esse sectarismo também é uma via de duas mãos. Porque o sectarismo, ele vem de seita, né? É um termo que vem de seita, aquelas pessoas bitoladas que só acreditam naquilo que está dentro daquele contexto, das seitas, das filosofias assim. E eu tenho a impressão que o sectarismo ele também tem duas mãos, né? Assim como eu não aceito o outro, eu não me dou para o outro. Sim. Eu não sei me doar. Assim como eu não recebo, eu não sei também me doar. É uma via de mão dupla. A assistência é uma via de mão dupla. E a assistência é uma via de mão dupla, né? Você precisa se deixar assistir, né? Nós não somos de ferro, não somos deuses, ainda não chegamos a CL. Né? CL seria o nível máximo. O nível máximo, né? Ainda não chegamos a isso. Então, a gente precisa, sim, ser assistido com quase o mesmo tanta necessidade quanto a gente precisa assistir ao outro do nosso lado, né? Então, a gente tem aqui essas duas perguntas para que os nossos ouvintes se façam essas perguntas, né? A consciência libertária, como será? E a consciência sectarista, quem é? É para você fazer mesmo a sua autopesquisa. A proposta é essa. E é interessante, né, Madalena, a gente esclarecer essa questão do libertarismo, né? Que, de princípio, o termo ele está muito ligado à política e, à medida que você aprofunda, ele vai chegar até o anarquismo. Mas o professor Valdo usava esse termo no sentido de liberdade da consciência de se expressar. Né? Tem nada a ver com a conotação política. Não tem nada a ver com a conotação política, e sim com aquela consciência, a libertariedade da consciência passa a ser uma qualidade, a gente está falando da consciência em si, não só da personalidade, que a gente está expressando aqui hoje, nessa ressoma, é aquela capacidade que a consciência tem de adquirir, de se interagir e adquirir novas informações, e interagir com o outro, e aceitar o outro do jeito que ela é. Então, ela se permite, ela já consegue ter essa liberdade de fluir entre as coisas do universo, né? Eu chamei isso num verbete de direito de paraconstructura. Ou seja, a pessoa ter a liberdade de viver conforme seus valores e permitir que os outros também vivam de acordo com seus valores. E aceitar sem sectarismo, né? Sem ser mais. Porque nessa aceitação do outro, existe a questão de respeitar a dignidade humana, de respeitar o nível evolutivo do outro e poder manifestar a benignidade em relação a isso, né? Porque a gente sabe que está todo mundo em evolução. Eu hoje, nessa vida como Marilza, eu posso me manifestar dentro de um determinado padrão evolutivo, que eu não sei qual é, também não faço questão não fico esmiuçando isso, não tenho essa preocupação, porque eu vejo que essa avaliação realmente ela é feita no extrafísico, quando você dessoma, vai prestar esclarecimentos sobre informações sobre como você se portou realmente, aquilo que você devia ou não ter feito, e se fez, como fez. É uma análise mais geral do que esporádica, né? E eu não fico
presa a conceitos aqui do intrafísico, não fico mesmo. Então, acho que eu já sou bastante universalista. Está questionando isso aí, né, Marilda? É. O Carlos está aqui perguntando qual comportamento é mais comum, se é o universalismo ou o sectarismo na nossa atual geração. E aí ele esclarece que CL é a consciência livre, um grau evolutivo acima dos serenões. Obrigada, Carlos, é isso mesmo. O Carlos tá bom. Carlos, o dia que você vier a Foz, você vai participar com a gente aqui no programa, vai fazer o programa junto com a gente, viu? Já E chamamos quem quiser, algumas vezes. já chamamos. Aliás, o Conteúdos do Para do Direito, ele tem uma característica bem pessoal, vamos dizer assim. Peculiar do Para Direito, bem né? peculiar do Para Direito, você falou, usou o termo certo, é que todo professor de Conscienciologia que vier a Foz, quiser participar, ele pode coordenar o trabalho. Inclusive os professores em Foz, né? E os professores em Foz que a gente convida, ele coordena os trabalhos se ele quiser. Da Conscienciologia e não sendo da Conscienciologia também, né, Marisa? Como foi o caso do Dr. João Leopoldo, que faz um baita trabalho assistencial e nem conhecia a Conscienciologia, né? Eu tenho a minha teoria do proexista tangencial, né? Que, aliás, eu tenho que te mostrar o verbete. Mas então, ele pergunta, qual que é mais comum, universalismo ou sectarismo? Olha, depende do grupo eu penso que depende do grupo que você está atuando naquele momento. Porque eu acho que o sectarismo existe em todo ser humano, mais do que o universalismo, né? Infelizmente. Pela média do planeta, né? A gente suspeita que esteja mais para sectarismo mesmo, né? A gente imagina que sim, porque veja só, há pouco tempo mesmo eu estava participando de um grupo e eu vim a saber, né? Uma pessoa falou assim, nossa, a Marilza me ajudou tanto numa situação e outra, ajudou, tal, e comentando lá com umas 3 pessoas do grupo. E uma delas virou e falou assim, mas como ela pode ter te ajudado tanto se ela é da Conscienciologia, não é filha de Deus? Aí eu fiquei assim, mas por que ele falou isso? Não entendi. Eu ri e também deixei o negócio ali, não falei nada. Então, o sectarismo, ele pode ser manifestado de diversas formas, né? O universalismo, você vai fazer diferença no seu grupo, a sua forma de agir, de pensar no grupo familiar, onde for, a forma que você abre mão das coisas, a forma com que você assiste o outro, com que você recebe o outro. A sua integridade ao lidar no seu meio ambiente vai ser quem já tem alguma coisa de universalismo, vai ser mais qualificado e tal. E o sectarismo também vai chegar, por mais que você disfarce, querer ser bonzinho, vai chegar um momento que vai soltar e vai se tornar conhecida alguma faceta do sectarismo. E eu penso que o sectarismo pode ser manifestado de diversas formas, né? A questão cultural, que é o preconceito, né? Na verdade, é isso. Seria o preconceito. Registro aqui a presença da Ana Maria Ferreira e da Mi Penazzi também. Se vocês puderem dizer aí de onde vocês falam, tá? E o Carlos fala o seguinte, que muitos espiritualistas dizem ser universalistas, porque denota evolução por parte do espiritualista. Digo isso porque eu assisto vídeos e leio livros de tudo e de todos para ter uma ideia de como todos pensam, mesmo que os que pensam totalmente contrário ao que penso, ao que estudo, que no caso é a Conscienciologia. Quando estiver em Foz, com certeza será uma honra e grande prazer participar. Pois é, mas acontece o seguinte, eu acho que tem muita gente universalista por aí, Madalena. Eu também acho. Carlos, tem muita gente. A questão é o seguinte, eles fazem autopesquisa, eles conseguem identificar os momentos que eles são unicamente, que eles são universalistas o tempo todo? Ou eles têm os momentos dele que eles mostram as facetas que ainda precisam ser trabalhadas. Então, a autopesquisa, ela vai ajudar aí você a identificar o que eu chamo o viés evolutivo para você conseguir. Porque, às vezes, você até é muito assistencial, já tem manifesta algum traço de altruísmo, mas ainda tem
muita coisa para trabalhar a nível de comportamento, a nível de trafar. A questão é identificar esse trafar. Está fazendo alguma coisa? Mas, pelo menos, veja só, o universalismo, uma coisa é você admitir a multidimensionalidade. Só que os espiritualistas, os kardecistas, eu vivi dentro deles 2 anos e meio, eu trabalhei como voluntária no Hospital André Luiz, em Belo Horizonte, frequentei a União Espírita Mineira durante 2 anos e meio, que eles pediram para eu frequentar, para poder trabalhar lá no hospital. E como eu queria muito trabalhar no hospital, eu acabei frequentando lá as reuniões lá do grupo Nosso Lar, na União Espírita Mineira, em Belo Horizonte. Então, eles fazem muita coisa por medo. Né? Ou deixam também de fazer muita coisa com medo de não estar fazendo a coisa certa, e com isso eles são omissos. E a questão da multidimensionalidade, eles não se consideram íntimos da multidimensionalidade, eles não se reportam muito à multidimensionalidade, continua a ser meio que mistério, ainda tem um misticismo da forma que vê. E a projeciologia, a conscienciologia, com a ferramenta da projeção consciencial lúcida, ela traz essa intimidade do extrafísico. Ela traz a vivências de múltiplas dimensões. Ela traz para você uma troca com os amparadores, desde a parte das projeções parapedagógicas às projeções assistenciais. Entendeu? Então você acaba se tornando íntima da multidimensionalidade. Você fala com mais facilidade porque você tem mais conhecimento. Então, quando você se depara no extrafísico, como, por exemplo, com uma expansão da consciência no extrafísico, você só tem uma saída, né? Não tem duas, não. É passar a ser universalista, ou pelo menos começar a pensar no caso. Né, se fazer parte de todo esse universo que existe aí. E ser mais complacente, mais humana com o ser humano, né? Que nós não somos muito humanos uns com os outros. Pensar no paracosmopolitismo. É. Marisa, a gente precisa ir para o intervalo, mas antes eu acho que eu preciso fechar um ponto aqui com o Carlos, e se você quiser, a gente continua debatendo no próximo bloco. É o seguinte, o que a gente precisa ter cuidado, que o universalismo que o professor Valdo fala aqui na Conscienciologia é esse universalismo da gente aceitar o diferente, conviver bem com as diferenças e exercer o binômio admiração-discordância. Mas é um universalismo, ele fala sobre isso, mas está incluído aí a questão da multidimensionalidade. Da multidimensionalidade. E o que eu penso que a gente vê falar em universalismo nas religiões, inclusive na espírita, inclusive em quem não quer se rotular como espírita, espiritualista, e aí fala que é universalista, é o seguinte, que a gente tem uma fase da religião hoje em dia, do cristianismo principalmente, em que as pessoas, elas aceitam da religião o que elas querem. Então elas pegam um pouquinho de cada coisa, as coisas que convém, e aí fala que é universalista, porque na verdade ela quer tudo e não quer nada. Ela não quer ficar em nenhuma, mas ela quer tirar o que tem de bom em tudo. Entendi. E aí fala que é universalista, entendeu? Porque conhece um pouco de cada coisa. É o eclético. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Não é desse universalismo que a gente não está falando. Uma coisa que é interessante, quem está querendo estudar conscienciologia, eu costumo dizer que na conscienciologia nada é puramente aquilo que você pensa que é. Porque quando você põe uma cosmovisão, você começa a aprender a pôr uma cosmovisão em cima de um grão de areia, você vai ver que aquele grão de areia pertence a uma praia, né? Aquele grão de areia é fragmento de uma rocha. Sim. Entendeu? É um fragmento apenas. Não é um grão de areia. Ele é um fragmento, ele representa algo mais do que aquilo. Você vai ver uma cadeira, ali você tem uma árvore. Se você tem uma árvore, você tem uma floresta. E assim você vai... Se você tem uma gota, você tem um oceano. Se você tem uma gota, você tem um oceano. Você vai atrás que você vai conseguir mais informações em cima dessa gota.
Entendeu? Então, eu disse, na Conscienciologia nada é simplesmente o que é. Você vai a cosmovisão no popular é isso. Sim. Você acaba ampliando e desdobrando o assunto, o tema, no caso. Muito bom, vamos continuar aqui depois do intervalo, então. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, e Marilza de Andrade, sobre o tema universalismo e sectarismos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 14h27. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Empinar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, nunca tente retirá-la. Não use cerol ou fio metálico, pois eles conduzem eletricidade e aumentam o risco de choque elétrico. Brincar de soltar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e estou aqui com a Marilza de Andrade discutindo o tema universalismo e sectarismos. E a gente ainda está aqui nos conceitos, nas definições, né, Marilza? É. Mas eu registro aqui vários likes e amei. Tem a Débora Pereira, tem a Cirlei e Antônio, que são da minha família, Doralice, Patrícia Barata, Rita de Cássia e as outras pessoas que já mencionei aqui. Muito bom, gente. A Rita de Cássia, acho que é uma amiga minha. Dizer de onde vocês são aí. Mandem. Precisa localizar, fazer a localização. Então, a gente está falando sobre o universalismo, que é o tema do próximo fórum da Paradireitologia, que vai acontecer dentro da Semana da Paradireitologia, 5 a 11 de agosto, na Cognópolis, né, Marilza? Uhum. Então, a gente vai contar aqui com o 11º fórum. Então, a gente escolheu para falar do trabalho da Juriscons e da Paradireitologia, do Colégio Invisível, que a gente tem feito nesses anos todos, né? Nós temos também convidados, né, da AISIC, os convidados da AISIC, universalizando aí a Conscienciologia. E da Simvex, né? Que vão... Então, a gente vai ter os tradutores de livros da Conscienciologia, a gente vai ter os inversores que fizeram a viagem aí pelo mundo e vão contar como foi, o professor Ulisses, que também fala de Conscienciologia dentro do ambiente acadêmico, e o desembargador José Laurindo de Souza Neto, que é o responsável dentro do Tribunal de Justiça do Paraná sobre métodos de solução de conflitos. Então, ele vem trazer aqui o resultado da aplicação de mediação, conciliação, justiça restaurativa, constelação familiar. Que é um traço não belicista do próprio direito, né? Que ele procura apaziguar, chegar a um consenso, né? A pacificação do conflito. E o pessoal da dinâmica também, do Paradireito, a Cristina Aracaki e o Marcelo Silva vão falar das vivências da Mega Fraternidade, né? Vai ser muito legal. Então, inscrições pelo WhatsApp 45 99 111 6263 ou na recepção do CAEC, né, Marilza? Tanto faz.
Isso aí. Então vamos lá sobre o universalismo. A gente estava falando para não confundir com as pessoas que não se posicionam nas religiões e dizem que são universalistas, né? Mas a gente está falando aqui de um outro universalismo, que é o de você ter um abertismo consciencial mais amplo e completo. Agora, é interessante você falar de um outro universalismo, falando do mesmo universalismo. Sim, eu não sei se é o caso da gente a gente está falando de sectarismo e universalismo, olha só. Olha o traço sectarista, então. Olha o traço, não vou deixar passar. Mas desde o início eu assumo aqui a minha parte sectarista. Então, agora veja só, os dois públicos estão querendo... aceitação. Não, os dois públicos estão com a visão no universalismo, mas cada um dentro de uma conceituação. Sim. Não é interessante? É interessante. E um acaba rejeitando o outro, sendo sectário com o outro. Um se acha mais certo que o outro. Olha que interessante. Por que o nosso conceito de universalismo é melhor do que o conceito de universalismo? Não, mas eu não falei que é melhor, estou falando que é o que a gente está tratando aqui. Mas do jeito que você está colocando, subentende-se que... Olha só, vamos lá, nós estamos trabalhando universalismo e sectarismo. Tá vendo, Carlos? É assim. Não, é questão, uma gota d'água pode ser um oceano. Muito bom. Entendeu? Uma gota d'água pode ser um oceano, você mesmo falou. Percebeu que é uma cosmovisão da coisa? Eu quero passar essa ideia para esse povo, para começar a pensar melhor, de forma mais abrangente, as coisas do universo. Né? A gente não pode ficar porque o meu universalismo é melhor do que o outro. Não, pelo menos ele já tem o senso do universalismo. Sim. Existe uma coisa, até nós já falamos aqui sobre o senso de Proex, se eu não me engano. O senso é você começar a pensar, raciocinar sobre aquela questão. Então, acho que senso de para-dever. O senso do para-dever, senso. Isso quer dizer que a consciência já começou a despertar o processo da inteligência evolutiva. Ela já começa a raciocinar, a ter senso crítico sobre o que ela mesma está fazendo. Isso é muito bom. Para qualquer nível de consciência, seja da conscienciologia ou não, entendeu? Sim. Isso é bom para qualquer forma. Então, o desenvolvimento de senso de determinados atributos da consciência, isso é maravilhoso. A inteligência evolutiva começa a brotar a partir desse senso. Eu tenho feito pesquisa no livro da professora Adriana, né, que fala senso e contrassenso da consciência, tem uns capítulos maravilhosos. Então, ela fala sobre esse despertar dos sensos. Ela disse que ela mesma começou a pesquisar senso, né? Quem quiser comprar, gente, entra lá no Shopcons da Conscienciologia, é Senso e Contrassensos, da professora Adriana Lopes, né? O livro é muito bom, te leva por um caminho de raciocínio lógico, né? Sobre determinadas temáticas evolutivas. Lógico que o motivo, o que a motivou a desenvolver o livro, escrever o livro, foi a preocupação dela se ela estava desenvolvendo o senso evolutivo corretamente. Então, eu acho que só de pensar dessa possibilidade de um dia virar universalista já é bom. Já faz uma diferença, vai fazer uma diferença a consciência. E se a conduta estiver de acordo com a proposta, né, se a pessoa de fato aceita outras ideias, sem recriminar, sem querer criticar de forma mais dura, tá valendo, né? Madalena, eu queria te fazer uma pergunta, você é minha entrevistada de hoje, tá? É o seguinte... Como você acha que seria... Aliás, a pergunta é para todos. Se quiser, pode dar a opinião aí. Como seria a mentalidade de uma consciência libertária? Essa pessoa que está aberta a que as coisas aconteçam na vida, está aberta a
a uma assistência, a receber, a doar assistência. Ela é neofílica, né? Ela gosta de uma novidade, ela gosta do novo aprendizado. Bom, então dentro do universalismo que eu consigo vislumbrar, né, tem a questão do abertismo a novas ideias. Então, você se permitir a tábula rasa e se questionar tudo, né? Tem a questão da pessoa aceitar ser questionadora, porque normalmente o questionador ele é mal visto ou ele é tido como um inconveniente na sociedade, né? Então a pessoa que pergunta muito, as pessoas já olham meio assim. Então ela bancar ser essa consciência que questiona, que quer saber os motivos, que quer entender melhor as coisas. Mas veja só, tem uma célebre frase popular que diz assim, né? O sábio chegou a ser sábio porque ele soube perguntar. Porque ele saiu perguntando o que é isso, o que é aquilo. Ou quem tem boca vai a Roma, né? Ou quem tem boca vai a Roma, quer dizer, você vai perguntando aqui, ele acaba chegando, nem que seja na panificadora Roma, em Belo Horizonte, nem que seja na rua Roma, no Jardim Europa, lá em São Paulo. Ou no Império Romano do Netflix. Ou no Império Romano do Netflix, você chega. Então, não importa a Roma, o importante é que você chega, né? Então, eu penso que isso, né? Você aceitar novas ideias e questionar, será que é isso mesmo? Será que tem mais do que isso? A questão de trabalhar a aceitação de si e do outro, porque eu vejo que a aceitação do outro tem muito a ver com a própria aceitação, né? Então, eu já percebi muitas vezes em mim uma dificuldade de aceitar fragilidades, vulnerabilidades, coisas normais do ser humano. E de achar que eu não podia errar, que eu tinha que passar uma aparência de certeza, de razão. Então, percebi que eu tive muita dificuldade com isso, e isso me gerava dificuldade em aceitar o outro. Então, você ter essa noção. A questão da assistência, realmente, hoje eu entendo que é uma via de mão dupla, que não adianta você dizer que quer assistir o outro se você não permite que o outro te assista. Então, enfim, o universalismo, para mim, por enquanto, ainda está nessa seara. Mas já está indo, né? Já estou no meu caminho. Então, você acha que... Qual seria o mater pensene dessa consciência que está buscando o universalismo? Na conscienciologia a gente fala na descrença, mas eu chamaria da tabula rasa, de sempre questionar. Eu colocaria o mater pensene de abertismo consciencial. Certo, né? Onde vai dar a libertariedade da consciência que a gente comentou no princípio, ela está aberta a receber informação, ela está aberta a fazer uma troca com alguém. E experimentando, né? E experimentando, né? Porque se você não fizer essa abertura na vida, você não vai sair de onde você está, né? E a gente está falando de atributos da consciência, a gente está trabalhando o processo evolutivo dessa consciência e a abertura que ela vai ter para o próprio caminho que ela está traçando, né, os neopensene, novas sinapses, né, para que seja a sua herança, né, a sua herança multiexistencial, né, porque é isso que nós vamos levar de uma vida para outra, melhorar a lucidez, né. Qualquer coisa que nos tire da robotização existencial tá num bom começo, né? Sim, eu acho que tudo é válido. O Carlos Menezes pergunta se o sectarismo é algo a ser reciclado. Penso que sim. Reciclado? Tem que ver eu axe que teria que ser banido mesmo da consciência. Porque reciclado a gente transforma em outra coisa, né? Ia transformar no universalismo, na aceitação. Bom, eu tenho a impressão que certas coisas... Não prestam mesmo, né? Porque o sectarismo... Achei boa pergunta, viu, Carlos? Vamos pensar junto. Tá, registro a presença da Ana Lu Galotti aqui também. O sectarismo, ele é o contrário de universalismo, vamos dizer assim. Não chega a ser, né?
não chega a ser. Mas a pessoa precisa passar a ter um abertismo consciencial. Eu acho que a gente vai cair naquele martepecene que eu falei. Profilaxia, né? Com certeza. Modificou seu comportamento, sua postura, Então, né? cada vez que você se pegar para fazer uma manifestação verbal ou física mesmo, fazer um gesto mesmo sectário, um gesto separatista do outro, da situação, corre e faz o contrário, e deixa ele lá. À medida que você vai refazendo os seus atos, aí você está fazendo uma profilaxia desse trafar, né? E deixou ele como alavanca. Aquilo vai ser o teu sinal que você está agindo errado e precisa mudar. E é interessante que quando a gente começa nesse processo de reciclagem intraconsciencial ou de mudança, qualquer que seja o termo, você observa que não é um único traço. Junto com um traço fraco, vem outros traços, a guarda-chuva, que você vai dizer, nossa, eu fazia isso por causa daquilo, então deixa eu aproveitar e trabalho esses dois de uma vez. Sim. Entendeu? Não, eu só sou sectarista porque eu não gosto de tatuagem no corpo. Mas junto com a tatuagem vem o piercing, junto com o piercing vem corte de cabelo. Um corte de cabelo, vem qualquer outra coisa. Que, por sinal, o que o outro faz não te afeta em nada. Aí você identifica que o processo é da sua intraconsciencialidade. Passa uma pessoa na rua, se vestindo, se portando, uma pessoa que você nem conhece, de um jeito que você condena, imediatamente, sua mente, na mesma hora, fabrica um pensamento antagônico àquela figura que você está vendo. O problema é do outro ou é seu, né? É seu, gente. Muito bom. O outro passa e você fica ruminando. Entendeu? Então, o problema é seu. O que está com o outro, o problema é do outro, não é seu. E aquilo não é problema para o outro, senão ele não estaria fazendo aquilo. Né? Com certeza. O problema realmente é da sua intraconsciencialidade. Marilza, vamos de pensata antes do intervalo? A gente acabou não falando das nossas pensatas. Eu tenho uma porção e acabei não falando nada. Tá vendo? O Carlos, à distância, está movimentando o programa tanto quanto a gente aqui presencialmente. Pois viu? é o nosso bom, terceiro Carlos. participante. Vamos ver aqui. Eu trouxe uma porção de coisa hoje que acabei não falando porque a conversa ficou. O mega universalismo. Aliás, mega universalidade, que é do 700 Experimento, na página 629. Mega universalidade é a qualidade do senso pessoal anti-sectarismo. A resposta à nossa pergunta aí, né? A nossa pergunta. Vivenciado. Olha só, esse antissectarismo ele tem que ser vivenciado. Né? Ele não pode ser só dizer, só de falar. Não é da boca para fora, vamos dizer assim. Você tem que estar realmente atento para que você não seja sectário. Né? Suportes. Aí você vai ter para suportes estruturais dessa mega universalidade, que é esse senso pessoal, quer dizer, é muito individual, né? É a pessoa que tem que tomar consciência do antissectarismo, que ela precisa trabalhar isso. Né? E do quanto isso impacta negativamente a vida dela. A vida dela, todo o processo evolutivo dela. Então, os suportes estruturais, nesse momento, é o cosmopolitismo, que você já falou aí, a democracia cosmoética, não basta ser democrata, tem que ser cosmoético também. E a economia ecológica, né? Você não pode sair desperdiçando as coisas que estão no planeta, né? Desrespeitando as plantas, os animais, de uma forma geral. Os projetos ecodemocráticos, né? Você tem que ver como é que você lida com essas políticas sobre ecologia do planeta em geral. A mentalidade libertária do Homo Sideralis, quer dizer, você tem que admitir o universo dentro de você.
né? Isso aí, você está falando, eu estou lembrando aqui que hoje eu recebi a notícia de que está acontecendo lá na Europa, salvo engano, Climate Democracy and Justice, ou seja, justamente a democracia climática e a questão da justiça social. Pois é, isso tudo tem a ver com o senso do universalismo, aquecimento global e tudo mais que acontece aqui. E nós temos também no Projeciologia uma citação do professor Valdo, em que fala assim, sobre o universalismo. Importa enfatizar, antes de tudo, que as sérias consciências livres apresentam evidente natureza universalista. Portanto, não se sentem na condição de planetárias, telúricas, geocêntricos, sectários ou facciosos. Então, ele já amplia. O nosso conceito de universalismo é o conceito da pessoa religiosa é outro, né? Como você comentou aí eu fiz aquele questionamento, qual seria o verdadeiro universalismo? E o professor Alvaldo coloca um outro conceito de universalismo da CL, da consciência livre, né? Isso tudo por hipótese, gente. Ele é superplanetário, a consciência livre não vai se prender ao planeta Terra. Até porque ela já está livre. Ela já está livre de todo o processo daqui. Né? As energias telúricas, a geocentrismo local. Uma vez eu nasci lá no Mato Grosso, outra vez eu nasci na Europa. É engraçado que quando fala isso, dá uma sensação assim, ai, que delícia, né? Deve ser muito bom. Deve ser muito bom. Então, já são outros conceitos. A gente está com o nosso universalismo tentando absorver os conceitos da multidimensionalidade, de se integrar com o todo. Né? Então, ele já vem com um conceito de universalismo muito mais avançado, que é essa questão de você colocar a cosmovisão em cima dos assuntos, por mais simples que eles sejam, né? Então vamos lá? Vamos. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 15h. Estamos conversando aqui eu, Maria Madalena, e a Marisa de Andrade sobre o tema Universalismo e Sectarismos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twid, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twid, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito.
Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e estou aqui com a Marilza de Andrade conversando sobre universalismo e sectarismo. Tivemos uma queda aí no link, mas já voltamos e estamos todos bem, né? A Nilza Gladys está aqui dando boa tarde e perguntando e falando. Quando eu penso em universalismo, eu me pergunto, qual o preconceito contra as baratas? Olha que a Marilza é boa nessa resposta, Nilza, porque eu já fiz essa pergunta. Já fez. Ó, o preconceito, eu tenho um método em relação, eu não tenho preconceito contra as baratas. Eu particularmente não tenho preconceito. Apenas eu seleciono com quem eu convivo. Eu seleciono com quem eu convivo. Eu não quero conviver com a barata, né? Sim, não queremos, né? Eu particularmente não quero. Mas eu acho que se ela existe no planeta é porque tem uma razão de existir, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu mudei lá para o condomínio, que eu estava no meio do nada, né? Eu considero que eu invadi as terras das formigas. Vamos colocar a formiga no mesmo naipe que as baratas, né? Sim, também são bem incômodos, né? Não é só incômodo, eles trazem contaminação para o ser humano, né? A gente precisa cuidar do soma, porque é através do soma que a gente executa a nossa PROEX, concorda? Sim, claro. E você não pode se expor a ter vários tipos de contaminação, mas também precisa respeitar o ecossistema. Uhum. Então, o que eu fiz? O meu trato lá com as formigas dentro da minha casa. Quando eu fui para lá. E foi Prepara, Nilza. eu fiz o seguinte: olha, eu sei que eu invadi suas terras, o lugar que você morava aqui. Falava mesmo. Olhava para o formigueiro assim e falava, as formigas andando e eu atrás falando. Eu vou fazer um acordo com vocês. Vocês não invadem minha casa e eu não persigo vocês até a casa de vocês. Então eu colocava remédio dentro de casa e nunca coloquei remédio no quintal, nunca fui lá no formigueiro jogar remédio, água quente, nada. E hoje em dia, não sei se também construíram mais casas, a minha casa não fica mais tão afetada assim. Agora, a formiga, as baratas, eu acho que tem uma inteligência a menos do que a formiga. Então... quando eu tentei conversar com elas, elas não entenderam muito. Aí... Olha, eu já te contei isso, agora eu tô lembrada, né? Quando eu morava no Rio, que tinha, o prédio era antigo e tinha aquelas francesinhas, né? Aquelas baratinhas que andam de salto alto. Elas não entendem muito quando a gente fala. Não, mas lá em casa elas entendiam. Eu dizia assim, ó, eu vou detetizar a casa, vocês saem daqui porque eu vou detetizar a casa. Eu saía dentro de casa, eu olhava, ó, eu vou detetizar. Dia tal eu vou detetizar. Então eu sempre fiz isso. E era interessante que realmente elas davam uma sumida quando a dedetização vinha, o que aparecia de baratinha, e ficava o período da dedetização. Quando começava a aparecer demais, eu avisava, vou detetizar a casa. Eu detetizava a casa, mas eu avisava com antecedência para elas. E as formigas também. Hoje em dia não tem problema de formiga lá dentro de casa, açucareiro está lá, não sei se é porque é o período também, sim, mas eu não estou tendo problema mais. Mas isso... A Ana Maria Ferreira diz que está assistindo de Niterói, gosta muito do programa. Uhum. E Pena Branca também está aqui online. Muito bom. A Terezinha Andrade tem, não. Ela entrou da outra vez. Então, a gente caiu e voltou agora em outro link, né? Não tenho certeza, mas não vi ainda. Então, vamos continuar nas pensatas? Vamos, mas eu gostaria... sobre uma coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte: apesar disso, tudo isso está no Homo Reurbanizado, num capítulo sobre ambiguidades cósmicas. Eu acho que quem quiser, aqui não dá para a gente aprofundar muito, né? A gente levanta o véu de um assunto, eu acho que por isso que eu dou sempre as páginas da onde eu estou tirando as informações. E na página de 836 a 38 do Homo Sapiens Reurbanizado, o professor Valdo fala sobre o respeito às individualizações e a qualidade de juízo de valor para todos.
Então, a gente precisa ter cuidado com essa questão do pré-julgamento, né? E respeitar o direito do outro. Ele quer ser sectarista, você passa a informação no ar. Ele quer ser, enquanto ele der conta de ser. Isso aqui é interessante falar que no direito a gente faz um estudo disso nos primeiros períodos, né? É um juízo de fato ou é um juízo de valor? Existe um julgamento de valor ou você está apenas descrevendo os fatos? Que o Marshall Rosenberg coloca na comunicação não violenta também como isso é um julgamento ou é uma descrição de fatos? A gente precisa ter cuidado com esse negócio de juízo de valor, de respeitar, porque isso é muito importante para mim. Por exemplo, é muito importante para mim eu ficar me auto-observando quando eu estou sendo sectarista e quando eu não estou. Quando eu estou sendo realmente autêntica com o outro e quando eu não estou. Isso é um valor. Autopesquisa contínua. A minha autopesquisa, ela é constante. Eu estou identificando isso, que sempre que eu coloco um juízo de valor no meio da frase, eu dou margem para o conflito começar. Então, é importante procurar ser o máximo possível descritivo para não gerar no outro um sentimento de estou sendo julgado, preciso me defender. Porque não é a intenção, né? A intenção não é essa. A gente está falando da consciência, da intraconsciencialidade, da individualidade, né? Como está falando aqui. Bom, não é essa a minha intenção, porque eu quero evitar o conflito, mas tem gente também que não quer evitar o conflito, quer gerar que está querendo quer gerar realmente o conflito. Aí... Mas então isso é um valor para mim, né? E eu preciso, assim como eu quero ter esse direito de ter meus valores preservados, né? Mas também eu me dou a liberdade de mudar esse valor, né? O Código Pessoal de Cosmoética é isso, você vai listar seus valores, seus princípios e valores, e à medida que você evolui, você mudou, pronto, aquilo já está sedimentado na consciência, já passa a ser uma segunda natureza, aí você coloca outro valor a ser conquistado, né? O Código Pessoal de Cosmoética, em síntese, é isso, né? Ele traz... Percebeu o erro, você não tem compromisso em continuar errando. Você precisa... Ao contrário, né? Reformar, Quanto mais informação você tem, se você insiste no erro, aí já passa a ser autocorrupção. Então, Marisa, ele estaria aqui dizendo que o respeito às individualizações, às características individuais de cada pessoa, de cada um, é uma qualidade do juízo de valor, ou seja, qualifica aquela consciência naquele momento evolutivo. E naquele momento evolutivo dele. Isso é importante falar. Muito bom. Entendeu? Naquele momento evolutivo, e isso precisa de ser respeitado. Isso me chama a atenção para a estética. A estética na filosofia tem essa característica de ver a beleza na singularidade. Na singularidade. Agora, veja só, isso tudo está dentro do capítulo de ambiguidade cósmica. Então, existe uma ambiguidade aí do ser humano nas suas manifestações. E isso, né, é aceito perfeitamente dentro do universalismo. Marisa, já temos tema para o próximo programa, né? Porque a gente ainda tem muita coisa para falar, mas o tempo daria para falar mais, daria. Mas a gente continua, ainda tem mais um programa antes do fórum, mais 2 programas antes do fórum. Né? Então, ainda dá tempo. Estamos encaminhando para o final. O que você quer trazer aí como última informação? Eu acho... Mais uma pensata aí para a gente refletir? Eu coloquei uma pergunta aqui que a gente pode deixar no ar também para os nossos amigos aí, né? Como seria a qualidade do senso pessoal do antissectarismo, a compreensão total de todos os comportamentos humanos? Então, primeira coisa é que isso me passa uma sensação muito boa, né? Que deve ser muito bom. Segundo, que acho que, no mínimo, requer muito estudo. Estudo de psicologia, de antropologia, e expandir isso para o paradigma consciencial, estudo da conscienciologia, né? Porque é uma infinidade de possibilidades, né? Como a gente estava falando hoje, de possibilidade de comportamento humano. Então, a gente tem que entender todos esses contextos, enfim.
No mínimo requer muito estudo. E é um estudo que pode começar por si mesmo, pela autopesquisa. Não, antes de mais nada, né? Porque ele fala do senso pessoal. Né? É o que você pensa a respeito do que possa ser o antissectarismo. Não é do sectarismo. Sim. É uma pegadinha, gente. Não, mas a segunda pergunta fala de como seria compreender. Pois é, mas olha só, então, como eu posso ser antissectarista? Vou trocar aqui a pergunta. Qual é o senso que eu tenho que desenvolver primeiro para começar a ser antissectarista? Vamos dizer que alguém que está nos ouvindo identifica em si vários traços sectaristas. Aí ela começa assim, deixar sectarista de uma vez eu não consigo, né? Já estou muito apegada à palavra, então vamos para o antissectarismo. Como é que eu começo a ter esse senso de antissectarismo? Acoplamentos e projeções para se colocar no lugar do outro. Projeções lúcidas, feitas em autopesquisa, desejando entender como é ser o outro. Isso pode ajudar? A projeção sempre é uma ferramenta muito que interessante. Muitas vezes a gente tem é uma ferramenta, mas eu acho muito né? avançada, uma ferramenta sofisticada para uma pessoa, para quem não tem ainda essa noção da projeção lúcida. Eu vejo que ela tem que começar mesmo com a autopesquisa dela. Começar a pensar no assunto, pesquisar, ir para dicionário, ir para artigos no Google Ciência, entendeu? Procurar se informar primeiro. E Porque começar a assumir, de repente, atitudes mais simpáticas em relação ao outro. E assumir que às vezes não tem essas condutas simpáticas, né? Porque às vezes a pessoa vê o problema, o trafar, né, no outro, mas não consegue perceber que tem em si mesmo. Mas aí a gente está falando de uma pessoa que está, como seria a qualidade do senso? Uma pessoa que está começando a ter essa noção que ela não quer mais ser sectarista, tá? Ela assume, eu não gosto mesmo de fulano, eu sou preconceituoso, eu sou isso, eu sou aquilo, tá? Mas, de repente, essa pessoa escuta nosso papo aqui, né? Escuta o programa ou vê um outro assunto qualquer que não seja com a gente e ela desperta. Ela dá um clique dentro da consciência dela, ela começa, gente, e se eu não quiser, e se eu quiser sair dessa situação? Ai, Marilson, eu não sei. Ela tem que começar na pesquisa. Tá bom. Ela tem que começar na pesquisa. É. Ela tem que começar a pesquisar o assunto, saber, escrever um artigo, né? Fazer um processo mesmo. É interessante identificar exatamente que fato aconteceu, para também não ficar na teoria, né? Que fato aconteceu que ela identifica que ela deixou de ser universalista, por exemplo? Eu acho que ela vai... Eu acho que ela precisa, antes de mais nada, quando ela desperta o senso, eu vejo que é o clique, ela deu o clique. Ela descobre que pode ser de outra forma. Vamos deixar então aí, ver se alguém responde isso para a gente semana que vem? Ela tem que dar um clique primeiro. Pode ser de outra forma. Então ela vai buscar essa outra forma de se manifestar. E as informações acabam chegando. Né? Isso aí. Obrigada, Marilza. Chegamos ao final. Boa tarde a todos. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, 16 de julho de 2019. Agora são 15h07. Agradeço a presença da minha compassageira Marilza de Andrade e também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira às 14 horas. Até lá! RCI, Rede Comunicação.